Olá, aluno, tudo bem? Nesse curso de eletricidade aplicada, você vai aprender conceitos fundamentais sobre grandezas como campo elétrico, corrente elétrica, campo magnético, sempre com o objetivo de conseguir aplicar esses conceitos na resolução de problemas da engenharia ou no desenvolvimento de novos produtos. No entanto, para que essa aplicação seja feita de maneira satisfatória, é fundamental você entender aqui o conceito de carga elétrica, tá? Que é o tema dessa nossa aula. Hoje em dia nós já sabemos que a matéria presente no universo é formada por átomos. E esses átomos aqui são formados por outras partículas menores, que estão distribuídas da seguinte forma. Na região central aqui no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e orbitando esse núcleo nós temos os elétrons. Hoje em dia a gente já sabe também o quê? Que os prótons possuem uma carga elétrica positiva e os elétrons uma carga elétrica negativa. Ao longo dos anos, muitas vezes até de maneira não intencional, o homem observava esses fenômenos relacionados às cargas elétricas. Essa figura aqui ilustra uma situação desse tipo, no qual um bastão de borracha carregado com carga elétrica negativa era colocado nas proximidades de um bastão de borracha, também carregado com carga elétrica negativa, e o que se percebia era uma repulsão entre esses bastões, tá? Representado aqui por essa rotação, ou seja, esse bastão que tendia a girar nesse sentido. E também a gente pode observar esse fenômeno aí, se agora eu estiver trabalhando com um bastão de borracha, carregado com carga elétrica negativa, e aproximar desse bastão um bastão de vidro carregado com carga elétrica positiva. Tá? Nesse caso, o movimento aqui não é mais de repulsão, tá? É no sentido aqui de atração entre os dois bastões. A gente sabe que isso ocorre devido ao seguinte fato, de que cargas elétricas com o mesmo sinal se repelem, e cargas elétricas com sinais distintos se atraem. Aí você pode me perguntar o seguinte, por qual processo, de que forma eu pego um material que a princípio na natureza ele se encontra no estado neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons, e eu consigo com que ele fique carregado eletricamente, tá? Tanto de maneira negativa quanto positiva. O que acontece nesse processo para que isso seja possível? A primeira coisa que tem que ficar clara é que existem processos de transferência de carga, no entanto, o que é transferido de um corpo para o outro são os elétrons, tá? Ficam nas camadas mais distantes aqui do núcleo. Por quê? Porque a gente precisa de uma quantidade de energia menor para conseguir arrancar um desses elétrons. E quando você tem um corpo que originalmente ele encontrava-se do ponto de vista elétrico neutro, e você retira alguns elétrons desse corpo, esse corpo fica carregado com carga positiva. Por quê? Porque agora você tem um excesso de prótons nesse corpo. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem um corpo que a princípio encontrava-se do ponto de vista elétrico com carga nula, ou seja, estava neutro, e você adiciona alguns elétrons nesse corpo, ele passa agora a ficar carregado de maneira negativa. Por quê? Porque ele está com excesso de elétrons. Tá? E o que a gente vai estudar nessa aula é como acontece essa transferência de carga de um corpo para o outro. Tá? A gente vai perceber que isso, por mais que seja simples, tem embutido nesses conceitos, conceitos muito fundamentais aqui da física, tá? Basicamente, a carga elétrica ela é transferida de um
objeto para o outro através de três mecanismos. Através do que a gente chama de processo de transferência de carga por atrito, por contato ou por indução. A carga transferida, seja por atrito, contato ou indução, ela não é transferida de forma arbitrária, tá? Essa carga é transferida de maneira quantizada. O que significa isso? Essa equação aqui ela representa o conceito de quantização da carga, tá? Em que a carga elétrica ela vai ser igual, mais ou menos dependendo da natureza dessa carga, se ela vai ser positiva ou negativa, N, que é o número inteiro, vezes E, que é a carga elétrica elementar. Se você relembrar o que eu falei anteriormente, que nesses processos de transferência de carga, a quantidade que é transferida de um corpo para o outro é a quantidade de elétrons, correto? Então eu não consigo transferir meio elétron de um corpo para o outro, tá? Pensando que tanto o elétron quanto o próton possuem a quantidade de carga igual à carga elétrica elementar, tá? Então faz sentido a gente pensar nessa quantização da carga, tá? Então eu não consigo transferir valores de maneira contínua de um corpo para o outro de carga, certo? Só valores discretos. Então essa equação representa a quantização da carga elétrica. Outro princípio bastante importante é o princípio da conservação da carga, que ele nos diz o quê? Que a carga elétrica é sempre conservada em um sistema isolado. O que isso quer dizer? Que independente do processo de transferência de carga que ocorre entre os corpos, nesse processo você não consegue criar nem destruir carga. Simplesmente você transfere carga de um corpo para o outro. E além disso, a quantidade de carga antes desse processo de transferência tem que ser igual à quantidade de carga depois do processo de transferência, tá? Então essa aqui é a representação matemática do princípio da conservação da carga. Agora vamos estudar de maneira detalhada cada um desses processos de transferência de carga. Vamos começar aqui com o processo de transferência de carga por atrito. No processo de transferência de carga por atrito, como o próprio nome diz, a transferência de carga ocorre quando você atrita um material contra outro. Por exemplo, aqui, nesse caso, nesse exemplo que a gente vai resolver aqui, eu vou pegar um tecido de lã e vou esfregar aqui nessa esfera de vidro. E um tecido de algodão eu vou ficar esfregando aqui na esfera de celulose para ver o que acontece. O objetivo aqui é saber, após esse processo, quais são as cargas elétricas que cada um dos corpos vai possuir. Para auxiliar nesse processo, a gente vai utilizar uma coisa chamada série triboelétrica. O que é essa série triboelétrica? É uma série que apresenta aqui diversos materiais presentes na natureza. Nesse caso aqui eu peguei só alguns, tá? São os principais para a gente utilizar na resolução aqui desse exemplo, tá? Mas basicamente ela funciona da seguinte forma, ó. Preste atenção aqui nessa seta, ela dá uns sentidos de tendência de ficar carregado com carga positiva e de ficar com carga negativa. E a gente faz a seguinte análise, assim, ó. Se eu pegar o vidro e atritar com a lã, observando esses sentidos aqui, a gente logo percebe o quê? Que a lã, nesse caso, vai ficar carregada negativamente e o vidro, o quê? Positivamente. Ah, se eu atritar agora o algodão com a lã, o algodão vai ficar carregado negativamente e a lã positivamente. Então é dessa forma que a gente utiliza essa série triboelétrica. Então vamos aqui voltar para esse exemplo. Imagine a seguinte situação. A gente tem duas esferas formadas por materiais distintos. Essa primeira esfera formada por vidro e essa aqui fabricada em celulose. Vamos supor a seguinte situação. Ó. Esses fios aqui são bem finos, com a massa considerada desprezível. E essas esferas aqui, elas são como aquelas bolas de árvore de Natal, certo? Elas possuem uma parede bem fina, elas são ocas, tá? De forma que após esses processos de eletrização aqui,
caso eu aproxime uma esfera da outra, a gente consiga perceber uma atração ou uma repulsão, que vai depender das cargas que vão ser transferidas aqui nesses casos, correto? Então, ó, preste atenção aqui na série. Então, eu vou pegar a lã, eu vou atritar aqui, ó, com o vidro. Então, estou fazendo isso aqui já. Pela nossa série, o que vai acontecer? Ó? O vidro vai ficar carregado com carga positiva e a lã com carga negativa. Agora eu vou pegar o algodão e vou atritar aqui no celulose. Então estou fazendo isso daí. O que vai acontecer nesse caso? O celulose vai ficar carregado com carga negativa e o algodão com carga positiva. Agora, quando eu aproximar essas duas esferas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma atração, uma repulsão. Vai acontecer uma atração. Por quê? Porque nesse caso, a esfera de vidro vai estar carregada com carga positiva e a esfera de celulose com carga negativa. A gente sabe que cargas de sinais opostos se atraem. Tá? Então, de maneira bem simplificada, esse é o processo de transferência de carga por atrito. E para você saber se após atritar um material contra o outro, qual vai ser a carga que cada um deles vai possuir, o sinal da carga, né, se vai ser positiva ou negativa, basta consultar a série triboelétrica. Correto? Então vamos para o próximo processo de transferência de carga. Vamos falar agora da transferência de carga por contato. Vamos falar agora da transferência por contato, correto? Então, neste caso, vou separar esse processo de transferência por contato em 3 exemplos que ilustram as situações que podem ocorrer, tá certo? Vamos considerar que nesses 3 exemplos aqui, os materiais envolvidos são materiais condutores. Aí eu aproveito e pode fazer uma pergunta. Você sabe a diferença de um material condutor para um material isolante para um material semicondutor? Se você sabe, coloca aí no comentário para mim qual a diferença, tá? E baseado em que você classifica o material como condutor, isolante ou semicondutor? Comenta aí, tá certo? Então, vamos considerar que as esferas aqui envolvidas nesse processo são esferas formadas por condutores, por exemplo, esferas metálicas, tá? Então vamos analisar a primeira situação, na qual a gente tem uma esfera carregada com carga negativa e uma esfera com carga neutra, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa existe aqui nessa esfera, tá? Como o processo de transferência é por contato, eu vou colocar em contato agora a esfera carregada com carga negativa com a esfera neutra. E o que acontece quando a gente coloca essas duas esferas em contato? Como nesse corpo aqui eu tenho um excesso de carga negativa, a gente sabe que essas cargas negativas aqui, elas se repelem, tá? Então a situação aqui ela não está uma situação ideal para que elas fiquem nesse corpo. Então, quando eu coloco em contato essa esfera com o corpo neutro, parte desses elétrons aqui, que estavam em excesso, vão fluir aqui para esse corpo neutro, correto? E após a separação, olha o que acontece com as duas esferas. Elas ficam carregadas com carga elétrica negativa. Nesse momento, eu só estou ilustrando esse processo. Você vai aprender daqui a pouco como quantificar essa quantidade de carga, tá bom? Então, quando você tem uma esfera metálica, uma esfera condutora aqui, carregada com carga negativa e coloca essa esfera em contato com outra condutora mais neutra, o resultado desse processo é o quê? No final das contas, você vai ter as duas esferas carregadas com cargas negativas. Agora vamos para a seguinte situação. Agora eu tenho uma esfera carregada positivamente e uma esfera neutra. Então aqui está a esfera carregada positivamente, a minha esfera neutra, transferência por contato, então eu vou colocar as duas esferas em contato. E o que acontece agora nesse caso? Você podia pensar, né, que como eu tenho um excesso de carga positiva, elas iam sair desse corpo e vir para esse, mas isso não acontece. Por quê?
Porque esses processos de transferência, quem é transferido de um corpo para o outro? São os elétrons, correto? Então, nesse caso, a gente vai interpretar essa situação da seguinte forma. Aqui eu tenho um excesso de cargas positivas. Aqui eu tenho cargas positivas e negativas na mesma quantidade. Acontece o quê? Que essas cargas positivas vão atrair os elétrons que estão aqui. Então, parte desses elétrons vão vir para a esfera que estava carregada com carga positiva. E ao separar essas duas esferas, o que acontece? Ambas vão ficar carregadas com carga o quê? Positiva. Por quê? Porque alguns elétrons que estavam na esfera neutra aqui, eles foram parar nessa esfera carregada positivamente. A quantidade transferida não foi suficiente para neutralizar isso daqui, tá? Mas foi o suficiente para desbalancear o equilíbrio das cargas na esfera que anteriormente era neutra. Agora, ambas estão carregadas com carga elétrica positiva, tá? Então, ó, não vai cair no erro de falar que é a carga positiva desse corpo que saiu para esse, correto? Sempre nesses processos de transferência, o que é transferido de um corpo para o outro são o quê? Os elétrons. Então, eu repeti isso mais uma vez porque é importante isso daí. Agora vamos fazer um terceiro exemplo aqui, trabalhando com esferas condutoras idênticas, ou seja, elas são fabricadas com o mesmo material, elas possuem as mesmas propriedades, como massa e diâmetro, tá? Então elas são idênticas. Só que nesse caso, uma esfera está carregada com uma quantidade de carga Q e a outra esfera neutra. Colocando as esferas em contato, olha o que acontece após separá-las. Inicialmente, a esfera A estava com uma carga Q, parte dessa carga foi transferida para a esfera B e na separação a quantidade das cargas é a mesma nas duas esferas, tá? Isso só acontece se as esferas forem condutoras e idênticas, correto? Então, a quantidade de carga vai ser a mesma nas duas esferas. Agora, por último aqui, o processo de transferência de carga por indução. Como é que esse processo ocorre? Vamos utilizar esse esquema aqui bem simplificado para exemplificar essa situação, tá? Desse processo de transferência por indução. Então, nesse caso, imagine a seguinte situação. Nós temos uma esfera aqui, condutora, que ela está eletricamente neutra, ou seja, a quantidade de cargas elétricas positivas é a mesma da quantidade de cargas elétricas negativas. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai chegar aqui com um bastão carregado com carga elétrica negativa e vai aproximar esse bastão, não encostar, tá? Só aproximar esse bastão da nossa esfera. O que vai acontecer? Esses elétrons que estavam aqui a princípio uniformemente distribuídos, eles vão ser repelidos por esses elétrons que estão aqui no bastão. Tá? Então a tendência deles é vir aqui para o lado direito da esfera. E aqui você vai ter uma concentração de cargas positivas. Agora o que acontece? Ó, a gente vai chegar aqui nessa esfera, vai pegar um fiozinho e vai aterrar. Ou seja, eu vou ter agora um caminho para que esses elétrons que estavam aqui, ó, e por uma situação mais confortável para eles. Por quê? Porque aqui, ó, eles também estão sofrendo repulsão desses outros elétrons. Então, energeticamente é mais favorável eles irem aqui para a Terra, tá? Que é um reservatório infinito aí de carga, tá certo? Então, parte dos elétrons que estavam aqui agora escoaram aqui para a Terra. Aí agora a gente vai aqui, retira esse fio Terra, tá? O que vai acontecer? Eu estou com o bastão aqui ainda aproximado, as cargas ainda vão ficar dessa forma. Por último, agora o que eu faço? Eu retiro esse bastão da proximidade da esfera e qual vai ser o resultado disso? A esfera vai ficar carregada com carga positiva, correto? Então, essa é uma ilustração do processo de transferência de carga por indução. Vamos fazer agora, para encerrar essa aula, uma aplicação
do equacionamento aqui de um processo de transferência de carga por contato. Vamos resolver o seguinte problema. Ó. Imagine que a gente tenha duas esferas metálicas, elas são idênticas. Tá? Então a esfera A, carregada com a quantidade de carga mais 2Q, Q aqui é uma quantidade de carga positiva, e a carga elétrica B, carregada com uma quantidade de carga menos 6Q. E o Q aqui continua sendo uma quantidade positiva. Tá? As esferas agora vão ser colocadas em contato e em seguida separadas. Eu quero saber qual vai ser a carga elétrica final de cada uma das esferas. Então, esse processo do enunciado ele pode ser ilustrado da seguinte forma. Eu tenho uma carga elétrica A, carregada com quantidade de carga mais 2Q. A carga elétrica B, carregada com quantidade de carga menos 6Q. Vou colocar as duas esferas em contato. E depois separar. Eu quero saber qual vai ser a carga de cada uma dessas esferas. Para resolver esse problema, a gente vai recorrer ao quê? Ao princípio da conservação da carga, que fala o que para a gente? O somatório das cargas antes do processo de transferência de carga tem que ser igual ao somatório das cargas depois desse processo. Retomando aqui o procedimento e aplicando agora o princípio da conservação da carga, eu posso escrever matematicamente esse processo da seguinte forma. Ó, quantidade de carga da esfera A mais quantidade de carga da esfera B antes do processo de transferência de carga por contato vai ser igual à quantidade de carga na esfera A mais a quantidade de carga na esfera B depois do processo de contato. Esse índice aqui, linha e linha, se referem ao que acontece depois do processo, tá? Para não ficar carregando esse índice grande aqui, ó, antes e depois. Então, com linha vai representar a quantidade de carga depois do processo de transferência de carga e sem as linhas aqui, ó, antes desse processo. Então, basta agora substituir os valores nessa equação. Nesse caso, a gente tem a seguinte coisa. Quantidade de carga elétrica da esfera A mais 2Q, tá aqui. Quantidade de carga elétrica da esfera B menos 6Q também está aqui. É igual a quantidade de carga na esfera A depois do processo mais a quantidade de carga na esfera B depois do processo. Mas presta atenção aqui nessa equação. Eu tenho, ó, uma equação e tenho duas incógnitas a princípio, certo? Quantidade de carga na esfera A depois do processo de transferência de carga e a quantidade de carga elétrica na esfera B depois também desse processo. Mas se você lembrar quando eu expliquei o processo de transferência de carga por contato, no caso que a gente tinha esferas metálicas idênticas, no final desse processo, se você se recordar, a quantidade de carga em cada uma das esferas era a mesma, ou seja, eu estou falando que o Q' mais é igual ao Q' E se eles são iguais, eu vou falar que o Q' é igual a Q' e o Q' é igual a Q', ou seja, eu vou ter o Q aqui duas vezes o Q'. Se eu quero descobrir a quantidade de carga, eu vou isolar esse Q', que é o que está acontecendo aqui. Então, ele vai ser o resultado do quê? Mais 2Q menos 6Q dividido por 2. Isso é igual a menos 4Q dividido por 2, ou seja, Q', que é a quantidade de carga em cada uma das esferas, depois do processo de transferência de carga por contato, é igual a menos 2Q. Ou seja, a quantidade de carga em A, menos 2Q, a quantidade de carga em B, menos 2Q. Agora faça essa conta, ó. Menos 2, menos 2, menos 4. Mais 2, menos 6, menos 4. Ou seja, menos 4Q antes, menos 4Q depois. Ou seja, o princípio da conservação da carga foi atendido aqui, tá? Foi respeitado. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.